Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Pedro Paulo Bravo e eu estou aqui hoje com a querida amiga sapateadora, coreógrafa, Amália Machado. É um prazer estar com você aqui, Amália. Seja bem-vinda. E me diga como que tá a vida aí, tudo certinho? No Rio Oi, de Janeiro? Pedro, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com você. Saudade. Você é um querido amigo, um grande sapateador e eu espero que a gente tenha uma troca muito legal aqui nesses minutos. A vida está na quarentena, com muita energia positiva, pensando que tudo vai voltar ao normal, a um novo normal, o quanto antes, e trabalhando e torcendo para isso, para todos nós termos um novo normal melhor do que o anterior. Com certeza, que a gente passe por isso transformado, né, com Sim, muitas transformações que a gente saia melhor, né? Que eu acho que esse novo momento vai transformar a dança de uma forma inimaginável. Bem, galera, antes de começar nosso bate-papo com a Amália, eu queria ler rapidamente um pequeno currículo dela para vocês conhecerem ela um pouco mais a fundo. Eu vou tentar ser sucinto. Amália Machado, sapateadora, professora e coreógrafa, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro aos 5 anos de idade, com Paty de Bodô. De lá para cá, sua trajetória tem sido intensa e marcante na história do sapateado no Brasil. Foi aluna de personalidades internacionais como Barbara Duff, Brenda Bufalino, Savion Glover e Gregory Hines. Tem formação também em balé clássico e jazz, fez faculdade de teatro, estudou canto, voz e música. Uma das fundadoras da Orquestra Brasileira de Sapateado, criando trabalhos inovadores e de vasta pesquisa musical com seus parceiros Estela Antunes e Tim Rescala. Teve atuação fundamental na criação da Sapateata, evento que reunia centenas de sapateadores na praia de Ipanema em comemoração ao Dia Internacional do Sapateado. Como jurada, professora e palestrante, atua em diversos festivais de dança e de sapateado no Brasil. É autora do livro TAP, A Arte do Sapateado, em parceria com Flávio Salles. E atualmente é professora da Academia do TAP. E acabou de estrear com um novo espetáculo da Orquestra Brasileira de Sapateado, Homo Tapiens. Essa é a maravilhosa, gente, Amália Machado, que eu abro aqui a conversa para perguntar o seguinte: Amália, você começou a sapatear com 5 anos de idade e você foi aluna de uma das pioneiras no sapateado aqui no Brasil, que foi a Paty de Bodô, né, que veio de Nova Orleans para cá nos anos 70. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi o início desse seu contato com o sapateado e falasse um pouquinho da Paty para a gente. Como que ela cativou você nessa arte? bom, bem do início mesmo, né? Eu estudei num colégio que era muito voltado para a área de humanas, tinha teatro, dança, e aos 5 anos eu comecei a fazer aula de dança no colégio. A Paty, a tia Pet, como a gente chamava, era a nossa professora de sapateado. E eu estudava com a Petinha, que era filha dela. Nós éramos colegas de turma e eu tinha a tia Pet como minha professora no colégio. Em paralelo, eu comecei a fazer dança também, balé clássico, no colégio, fazer jazz, e depois, até de um tempo, eu fiz fora do colégio também. Mas o sapateado, eu sempre mantive no colégio com a tia Pet. Fui crescendo, Petinha também, Estela, nesse momento, também fazendo aula conosco, eu, Petinha, Estela, e aí nos conhecemos no colégio. Estela também estudava nesse colégio, ela era uma turma acima da gente, uma ou duas, e então já éramos amigas de infância ali e alunas da tia Pet no colégio. A tia Pet era uma professora adorável, o nome, né, já tem uma sonoridade, né, deliciosa. Maravilhosa, né? Ela era uma pessoa muito amável, era um ser humano incrível e, mais do que tudo, ela era mãe de uma amiga querida nossa, né? Então, convivíamos como amigas, ia muito para a casa da tia Pet, da Petinha, brincávamos, e eu tinha ali
além da mãe de uma amiga querida, que era a tia Pete mesmo, era a tia Pete, professora de sapateado. Então, foi apaixonante, assim, eu tive essa influência original, né, de uma mestra, né, e cresci com essa influência. Alguns anos mais tarde, ela abriu uma academia que se chamava UNIC, e nós, esse núcleo de alunos dela, eu, Petinha, Estela, fomos para essa academia, e aí começamos a expandir mais ainda aquilo que estava dentro da gente, nos nossos pés. Então, essa foi a origem, né? Assim, com a Tia Pete. E eu sempre fui muito fã da história do sapateado, e quando você começou esses estudos com 5 anos, o sapateado estava numa realidade muito diferente aqui no Brasil do que ele está hoje, né? E naquele momento, né, eu comecei a sapatear em 2000, mas naquela época quem estava sapateando tinha algumas dificuldades. O sapateado ainda era um fenômeno muito recente no Brasil. Depois que ele ficou mais forte, né, e vários profissionais que estão hoje no mercado passaram pelas mãos da Paty, né? Paty de Godoy, que foi responsável por alavancar bastante o sapateado que a gente tem hoje aqui. Como que você vê o sapateado daquela época, quando você começou a estudar, e o sapateado hoje? Qual foi a grande diferença de lá para cá? Bom, eu vou tentar não me emocionar, porque depois que eu já sou uma pessoa emotiva, depois que eu tive filho, eu me emociono com tudo. Mas então, em 1970, né, que foi, eu nasci em 1965, né, em 1970 eu comecei a estudar sapateado e havia, assim, pouquíssimas pessoas que sapateavam, pouquíssimas. Havia, assim, professores, então nem se fala, assim, é muito pouco. Eu estou falando do Rio de Janeiro, né, e depois a gente, quando cresceu, virou adolescente, foi crescendo, a gente foi entendendo como funcionava o movimento em São Paulo, a gente foi começando a trocar com os nossos pares em São Paulo, já desde adolescente, mas, assim, era muito pouco, Paulo, assim, Pedro, eu penso em Pedro, meu filho, mas você é Paulo, então eu vou te chamar de Pedro, não quero chamar de Paulo. Vamos lá. Pode chamar como preferir, não tem problema. Era muito pequeno o movimento, era muito restrito. As academias eram academias de balé clássico e academias de jazz. O sapateado, normalmente, tinha um professor que sabia fazer alguns passos e dava uma aula, era convidado pelo dono da escola para dar uma aula. Então, aquilo disseminou uma qualidade baixa de técnica de sapateado nas academias. Porque os professores se esforçavam, mas não tinham conhecimento. E, no paralelo, como eu tive a oportunidade e a sorte de ter uma mestra que tinha toda a técnica na fonte, né, assim, precisa, então aquilo era muito nítido. Quando a gente ia ver as outras pessoas sapateando no espetáculo de final de ano, porque nós íamos, né? Os espetáculos eram espetáculos de final de ano da academia. E a gente falava assim, nossa, gente, que estranho, a gente sapateia tão diferente, né? Eu, Estela, Petinha, era um núcleo que sapateava muito diferente. Havia uma professora também, a Gilda Ribeiro, que ela era amiga da Pete e que ela tinha um bom sapateado de qualidade. A filha dela também se juntou a gente depois e eram as pessoas assim com quem a gente lidava mais. O sapateado, de todo modo, que tinha essa técnica um pouco restrita, ele foi crescendo, né, no Rio, né? Assim, eu estou falando pelo Rio, e aos poucos a gente sabia de movimentos em São Paulo, e ele foi crescendo entre 75, 80, mas era muito, muito pequeno a quantidade de pessoas e a quantidade de pessoas que tinha uma técnica mais apurada, entende? Sim. Então, assim, sem nenhum tipo de julgamento aqui, essas pessoas que tiveram um aprendizado com uma técnica um pouco mais restrita também foram muito importantes. Totalmente. Até porque sem elas não teria esse caminho até hoje.
Exatamente, porque elas estavam fazendo aula de sapateado porque elas gostavam de sapateado. E ali não havia uma questão se a técnica era uau, se a técnica vinha de onde. Não havia essa questão, né? Hoje, assim, a gente foi muito, como é que eu vou dizer? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas assim, já com 15, 17 anos, 16, a gente já fazia muita coisa, eu e Estela. Então, lutava muito. A gente fez abaixo-assinado, abaixos assinados, assim, a prefeitura, por exemplo, Paulo, fazia mostra de novos coreógrafos, fazia festivais de dança, que não eram festivais de dança, eram mostras naquela ocasião, e não tinha modalidade sapateado, por exemplo. Era jazz e balé clássico, no Era um mais. funil, né? Sapateado sempre era muito. E aí a gente fazia, vamos embora fazer um movimento. E aí a gente ia, pessoalmente, não existia internet, nada disso, a gente ia, fazia uma carta manuscrita, pegava a assinatura de todo mundo. Naquela época também, por volta de 70, entre 75 e 80, a Tânia Nardini também já tinha um movimento bacana, de qualidade, com uma técnica apurada, e aquilo foi disseminando. Então, era museu, Estela, a Pet, que continuou com a sua academia, Tânia Nardini, de onde veio Gisela, Mabel, foi onde conhecemos Valéria também, Valéria Pinheiro, foi quando conhecemos Flávio, né? Então, aí a gente foi crescendo, né? 10 anos, 12 anos, por aí, a gente foi conhecendo o nosso mundo ao redor também, que também estava crescendo, todo mundo crescendo junto, né? Buscando informações, buscando fontes. Assim, esse ponto é muito importante, assim, essas mostras de novos coreógrafos, né? Eu lembro muito de uma mostra que teve no Liceu, que a Rio Arte que promoveu, mostra de novos coreógrafos, uma coisa incrível, e não tinha modalidade sapateada. A gente ficou muito aborrecido com isso, e a gente foi de academia em academia, pegando assinatura, olha o trabalho, e a gente levou lá na prefeitura, sabe? Dizendo que absurdo, e tem que ter, e aí teve, sabe? A modalidade sapateado. E aí a gente dançou, sabe, lá no Liceu, e assim foi. E quando não tinha o evento nas lonas, quando não tinha o evento, não, a modalidade nas lonas culturais, quando não tinha nos palcos da cidade, nos metrôs, nas praças, a gente ia lá, brigava, a gente quer que tenha sapateado. E a gente conseguia, entendeu? Então, assim, eu me estendi um pouco na sua resposta, mas é isso. E aí a gente viu o sapateando ganhando corpo. Agora, para as plateias, e a gente sempre buscou muito plateias que não eram essencialmente de dança. A gente sempre expandiu um pouco, desde cedo. A gente sempre quis ir para fora da bolha, né? Assim. Que é fundamental, que eu ainda falo muito para a classe, né? O sapateado ainda parece que está preso em guetos. Isso. Sapateador dançando para sapateador. Exato. E a gente não comunica como deveria, chegando no público leigo, né? Exato. Então, assim, também não quero me atropelar, vou voltar já para o seu guide aí, para o seu roteiro, mas, assim, porque isso faz parte da nossa origem e do nosso crescimento, sabe? Assim, desde adolescente, desde 13, 14 anos, assim, parece incrível, mas a gente já criava, tinha vontade de criar coisas, e a gente tinha um público certo das academias, e aquilo acontecia nos finais de ano, e os aplausos eram certos, né? Mas a gente sempre quis sair da zona de conforto. E, assim, naquela época, a gente nem tinha essa expressão, vamos sair da zona de conforto, não é isso. Mas, assim, cara, a gente ia dançar no metrô da Carioca, entendeu? Num palco que a prefeitura Mambembe criava lá, e a gente ia ensinar para as pessoas o que era sapateado. E as pessoas ficavam, Pedro, assim, tinha gente que chorava, porque, assim, meu Deus, que som é esse? Imagina. Que barulhinho é esse que está acontecendo? Da onde vem isso? Porque, assim, as pessoas foram começando a criar referências. Eu me lembro de uma vez que nós fomos para dançar em Vitória, foi num evento, foi até numa boate grande lá, e que o chão era um espelho. Dançamos eu e Estela, algumas coreografias, e aí, assim, as pessoas acharam que aquilo era dublado.
Porque assim, fez um silêncio absurdo para escutar a música e o sapateado, foi muito lindo aquilo. E assim, a plateia também cresceu com a gente. É isso que eu quero dizer, essa é a mensagem. Quando você sai da bolha, você forma a plateia, né? Você mostra para os outros o que é a sua arte também, além daquelas pessoas que já conhecem, que é importante, né? Você troca ali dentro, essa troca dentro do nosso caldeirão é maravilhosa, mas a gente tem que expandir. Sim, até porque a gente só vai crescer se a gente conseguir comunicar com a massa, né, com o público em geral. A gente tem que se conectar com esse público em geral, a gente tem que se comunicar, né? Então, a nossa linguagem precisa ir além das nossas fronteiras, do nosso caldeirão. Precisa, e é uma missão, eu acho que de todo profissional da dança. Por isso que eu sou muito grato, e toda a comunidade de sapateado é muito grata a você, a Estela, pela parceria que vocês têm feito durante tantos anos e por terem brigado pelo sapateado, né? A gente vê hoje o sapateado naquela época, o sapateado hoje no Brasil, hoje o Brasil está em segundo lugar em um país com uma quantidade de sapateado. A gente só está perdendo para os Estados Unidos. Então, foi um trabalho de formiguinha feito há anos atrás, mas que foi fundamental para fazer deslanchar e crescer cada vez mais. Hoje a gente tem um celeiro de sapateado aqui, né? Saiu desses eixos principais de Rio, São Paulo, e tomou conta. Academias cheias, profissionais de várias gerações diferentes. E tudo isso foi uma consequência muito forte da parceria que você e a Estela fizeram juntos, né? Para quem está acompanhando a gente na entrevista, a Estela Antunes, que a gente está conversando aqui com a Amália, é uma das fundadoras da Orquestra Brasileira de Sapateado, junto com a Amália. É uma das primeiras companhias de sapateado aqui do Brasil e que vai fazer 30 anos agora, continua atuando, cheio de trabalhos incríveis. E eu queria que você falasse um pouquinho, Estela, Amália, para a gente, sobre essa parceria com a Estela. Como que começou a surgir essa parceria? Porque antes da OBS, vocês tiveram outros trabalhos juntos, como, por exemplo, a Companhia Dá no Pé, né, o Grupo Sapateando. Bom, já estou aqui emocionada, vamos lá. Quando nós éramos adolescentes e estudávamos na Unic, sapateado, a gente teve vontade de fazer coisas diferentes do que a gente estava fazendo, eu e Estela. A gente sempre teve muita ligação com o teatro, e isso é uma coisa muito importante assim, na nossa história. E a gente saiu da Unic, manteve a nossa relação com a Tia Pete, com a Petinha, com todo mundo, e a gente abriu um centro de artes que se chamava Centro de Arte, Dança e Companhia. Essa escola, que abriu em 85, nós éramos sócias, nós tínhamos ali aula de sapateado, que nós dávamos, e aula de teatro, de caracterização, de acrobacia, de canto. Regina Sauer era uma das professoras, a dona Leda Yu, que era professora de clássico. Ali era um ponto de encontro assim, bárbaro, muito incrível. Assim. E era um centro de artes. A gente sempre enxergou o sapateado dentro de um contexto plural. A gente amava o sapateado, mas a gente trazia outras disciplinas para dentro dele. Era a nossa vontade, tanto que a nossa academia tinha esse perfil. Bom, ali a gente começou a ficar em ebulição, né? Eu e Estela começamos a criar trabalhos e coreografias, espetáculos em pequenos teatros, alguns eventos, e sempre com essa característica de trazer o teatro para dentro do sapateado. Eu queria só fazer um corte e voltar alguns anos antes, que foi um marco assim, muito importante para a gente. Em 82, a gente fez um espetáculo que se chamou Bate o Pé Jacaré. O que foi esse espetáculo? Em 81, quer dizer, você vê, eu tinha 16 anos, né? Assim, essa época foi muito fértil para a gente, né? A gente adolescente ainda.
Em 85, desculpa, em 82 eu já até me perdi. 81, tinha 16 anos, entre 15 e 16 anos eu estava estudando francês na Aliança Francesa, e uma amiga falou: Amália, você topa fazer uma participação especial numa música que eu vou cantar no Festival da Canção Francesa com um amigo? Aí eu falei: topo. Ela falou: eu sei que você sapateia, você pode sapatear? Eu falei: topo, mas eu posso chamar minha amiga Estela para a gente sapatear junto? Aí tá. Aí, esse Festival da Canção Francesa, nós fomos para a final do festival, que era lá no Hotel Nacional. E esse número, ele tinha vários músicos, e músicos assim da pesada, porque essa minha amiga trouxe vários músicos para esse número, e nós conhecemos todos esses músicos e ensaiamos muito com esses músicos. A gente tinha piano, tinha trompete, violoncelo, contrabaixo, violão. É o sonho de todo mundo. Sensacional. E a gente ensaiava nas casas. Gente, enfim, ali a gente teve um contato, eu diria para você, mágico, com essa experiência. E veja bem, um festival da canção francesa na Aliança Francesa, nada a ver com sapateado, mas assim, essa é uma mensagem, assim, aproveitem as oportunidades. Vejam quando elas podem estar próximas de tudo que você gosta, e às vezes elas podem não dar sinais de que são tão próximas, mas aproveitem. Então fizemos aquele espetáculo e ficamos amigos, eu e Estela, daqueles músicos. Então, voltando para a nossa academia, em 85, abrimos ali a nossa academia, amigas de todos esses músicos, e eles, volta e meia, estavam com a gente, ensaiando na nossa academia, e, enfim, trocando. Ali criamos um espetáculo que foi muito importante, você já deve ter ouvido falar, que foi o Sapato Musical. Sim. Que foi incrível. Ele era um espetáculo inteiro de sapateado, infantil, inteiro de sapateado. Foi no antigo Teatro Teresa Raquel, que ficou 7 meses em temporada. E naquele momento, ele foi o espetáculo de maior público infantil durante os 7 meses. Isso é uma coisa incrível. Toda semana eu ia na SBAT para checar como é que tinha sido, bilheteria, direitos autorais, essa coisa toda, né? De 15 em 15, e eu sempre recebia: chegou a Amália do espetáculo Sapato Musical. O grande lance disso, Paulo, assim, esse era um espetáculo, depois quem quiser pode visitar o site da orquestra, ali conta um pouquinho mais, que formou muita gente, inspirou muitas pessoas, e ele foi indicado a 4 prêmios Mambembes. Ele não tinha nenhuma pessoa famosa, ninguém era famoso, nem na técnica, nem no elenco, nem em lugar nenhum, gente. Assim, todo mundo ali começando, sabe, ralando muito. E assim, ele foi indicado a 4 prêmios Mambembes. Não sei se todos conhecem o prêmio Mambembe. Ele foi um prêmio assim importantíssimo no teatro, né? Assim, e nós fomos pela primeira vez indicadas numa categoria especial pela coreografia, eu e Estela. Então aquilo para a gente, assim, cara, a nossa mágica está sendo transmitida para o público, né? Assim, então assim, faz link com aquela fala anterior que eu tive com você. Porque quando você vai para um teatro, você não está com o público só de dança. Claro que a gente quer sempre juntinho da gente o público da dança e o sapateador. Mas ali, cara, naquele momento, a gente via que a gente estava indo além. E esse além que nos inspirava mais ainda. E quando a gente teve esse reconhecimento, que não estou aqui para falar do prêmio, mas assim, foi um reconhecimento. E esse reconhecimento, ele mostrava que a gente estava num caminho certo. Né? Então, assim, ali foi uma semente muito importante para a gente. Depois dali, a gente fez o espetáculo A Pipa Arco-Íris, também infantil. Depois foi o Tap Station, e tudo isso foi ganhando corpo, né, dentro da gente, a parte cênica, a parte canto, a gente fazendo faculdade de teatro, estudando. Nossa, era muita coisa. E aí, quando foi 89, 90, assim, cara, a gente... aquilo cresceu para um outro patamar, né? Eu não era mais sócia da Estela nesse momento na academia, mas estávamos sempre juntas, eu ia sempre lá, e a Estela
me chamou para conversar, cara, assim, vamos embora, vamos criar uma outra coisa, vamos trazer música ao vivo, vamos trazer um maestro, vamos crescer, vamos, sabe? E aí a gente falou assim, vamos pensar, tentar pensar à frente, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos trabalhar muito, vamos aprender muito. E aí foi que a gente criou a Orquestra Brasileira de Sapateado. Naquele momento, a gente trouxe toda a nossa bagagem anterior, os nossos desejos, os nossos aprendizados, os nossos dance disasters, né, também. E aí, o Tim Rescala, ele se juntou a gente ali, né? Aquele núcleo, né, que a gente chama o núcleo duro da orquestra, né? Eu, Estela e Tim, nascemos ali naquele momento. Foi em final de 89, 90. E aí, cara, foi isso, assim. E em 91 a gente estreou o primeiro espetáculo, assim, formal, digamos, com o nome da Orquestra Brasileira de Sapateado, que foi no antigo Teatro de Arena, ali em Copacabana, que eu tenho um carinho especial por esse espetáculo até hoje, e palco de arena é sensacional, eu sempre amei, né? Muito mais do que palco italiano. E assim, cara, é isso, ali a gente começou. Agora, assim, foi importante eu trazer toda essa fala anterior para você ver como é fruto, né, assim, de tudo que a gente vem carregando, né? Assim, vem vindo aos poucos, né? E aquela questão de oportunidade também. Exato. E o que eu acho mais incrível é que quando a gente fala em orquestra brasileira de sapateado, a gente realmente vê nos trabalhos da orquestra um trabalho totalmente completo e voltado para a música e para a dramaturgia. É uma coisa que eu também gosto de pregar muito. Não é sapatear por sapatear. É um sapateado sempre voltado com a preocupação de contar uma história, né? E de fazer música. A gente tem um instrumento nos pés, nós tocamos o chão. E o Tim Rescala, que é o maestro, que quando começou a fazer parte da orquestra, ele trouxe muita preocupação também para esse lugar, né? Porque as coreografias na orquestra são feitas em cima de partitura, algumas, não é? Conta pra gente um pouquinho disso. Então, quando o Tim veio, né? E aí, de fato, a gente fundou a orquestra. Os desejos, você pode imaginar, eram inúmeros, assim, né? A gente, era uma empolgação, um entusiasmo, enfim, o Tim é bárbaro. Eu sempre falo assim, cara, sou muito sua fã o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente tem vários, eu não vou dizer modelos, porque nesses anos todos a gente teve pesquisas, acertos, erros, invenções, e assim, a gente tem vários tipos assim de trabalho, de números coreográficos. Alguns a gente tem escritos na partitura pelo Tim. Ele escreve o sapateado como um naipe de instrumentos, assim como tem o naipe de sopro, assim como tem o teclado, como tem a percussão. Então, assim, nesse tipo de número, por exemplo, ele compôs a música e trouxe o sapateado para dentro da composição dele como um naipe. E esse é um exemplo de número, né, que a gente cria. Tem outros exemplos como desejos e motivações, assim, argumentos que brotam dentro da gente, inspirações coreográficas, e que aí a gente cria junto com o Tim um contexto e faz essa sinergia com a música que ele vai criar para aquela nossa motivação coreográfica. Isso acontece muito, a gente tem vários números assim. Temos números também que contam uma história precisa para aquele momento do espetáculo que a gente está criando. Então, assim, tem números que podem ser deslocados do espetáculo e tem números que são contextuais, naquele momento são necessários para contar uma história. A gente sempre quer contar uma história. E por isso que nem sempre a gente está na nossa zona de conforto. Porque, assim, eu amo sapatear por sapatear. E eu vou sempre ser plateia disso. Eu amo. Eu estou sempre em todos os festivais e vendo e sugando e aprendendo tudo que eu posso. Mas, assim, quando a gente coloca uma camada, né, um layer de dramaturgia e coloca uma camada de canto e uma camada de contar uma história que faz parte do todo, né? Você olha a árvore e olha a floresta, sabe? Ali, você não está só olhando a árvore.
isso traz muitas dificuldades. Traz dificuldades que a gente ama, tá? Essas dificuldades. Traz as dificuldades na realização, na criação, e muitas, no processo. E aí, cara, a gente tem sempre elencos, ó, que topam isso. Você tem que ter gente que topa, que tem esse perfil, essa vontade. E traz dificuldades quando você vai colocar isso no palco. Mas essas dificuldades, elas enchem a gente de vontade e de, sabe, de desafio, cara. Assim, nem sempre a gente acerta, né? A gente não é unânime, nem todos amam tudo, né? Assim, mas assim, é essa forma que a gente gosta de trabalhar, com essas camadas. Então, esse exemplo que você deu no início da pergunta, ele é um dos tipos de coreografia que a gente tem. Quando o Tim compõe o som do sapateado na partitura. É importante deixar claro que esse é apenas um dos tipos, né? Sim. Assim, e tem espetáculos que eventualmente nem tem esse tipo de coreografia, né? Mas, assim, é um dos tipos. E é muito legal. Gente, a gente aprende o tempo inteiro. É muito aprendizado, Pedro. Eu incrível. Amo. E acaba caindo justamente naquele lugar que a gente está falando de sapateado ser plural, né? Isso. São desafios que movem a gente. Eu vi, comentando agora para a galera que está assistindo, o último espetáculo da OBS foi o Homo Sapiens, que foi lançado esse ano, estreou esse ano, né? Sim. E além de ser um espetáculo bárbaro, aproveitando esse gancho de comemoração ao Dia do Sapateado que a gente está tendo, um espetáculo que conta todas as origens do sapateado, das suas raízes até os dias de hoje, tem momentos muito interessantes, porque tem a projeção no palco que ajuda a contar a história, tem a interpretação dos atores, tem músicas cantadas. Foi um dos espetáculos da UBS que eu mais me encantei. Até porque a gente sabe que não é fácil contar a história do sapateado em uma hora. É impossível, é muito difícil, né? E foi um trabalho tão completo que vocês têm que ver. Em breve vai estar vindo para São Paulo, se Deus quiser, né, Amália? Sim, sim. A gente tinha a temporada já agendada, a gente teve que cancelar por conta da quarentena. A estreia seria dia 3 de abril. Eu lembro, mas vai voltar aqui, se Deus quiser. Sim, e uma coisinha que eu ia falar também é que foi a primeira vez que nos espetáculos da OBS tiveram participações de outros coreógrafos, porque teve a Bruna Miragaia, teve Derek, teve a Luciana Petzold. Foi a primeira vez que a orquestra recebeu novos coreógrafos ou já tiveram outros trabalhos antes com coreografias de outros nomes? Olha, nós já trabalhamos com algumas pessoas que contribuíam com outras disciplinas, como a Sueli Guerra, como o Caio Nunes, pessoas de balé clássico, como a Nega, que na época dava aula na Dona Eugênia, Petinha também contribuiu na pipa. Nós tivemos, Petinha como sapateadora, claro, tivemos algumas contribuições. A Cíntia Martin já trabalhou com a gente também no sapateado, mas, assim, depois que acabou o OBS Mix, que foi em 2016 que a gente estreou, e foi até um pouquinho em 2017, a gente repensou, assim, não repensou, assim, a gente refletiu muito sobre como que a gente ia seguir, como seria esse próximo trabalho, né? E ao longo dos anos, antes até de começar o Homo Sapiens, assim, a gente entendeu que a contribuição do coletivo, a cocriação, os conteúdos do próprio elenco da orquestra, cara, no elenco da orquestra, a gente tem conteúdos ali brilhantes, né? Tem pessoas ali que, quando eu falo conteúdo autoral para querer coreografar também, né? Assim, então, a gente fez um processo assim, de trabalho antes do Homo Sapiens, eu já vou chegar lá na tua pergunta, que a gente estimulou o elenco a se colocar à vontade para criar e compartilhar conteúdos novos com todos ali, né? E aí, assim,
quem quisesse levantava a mão, eu quero, eu quero, eu quero. E ali a gente fez um trabalho. Algumas pessoas ficaram dispostas e tinham tempo. Então, assim, o Alvinho, a Ana Corina, e aí a gente foi aprendendo conteúdo com eles, né? Quando a gente começou a apontar, né, para o Homo Sapiens, né, assim, tudo começou, enfim, reuniões, inspirações, motivações, tinha Estela, eu, o que a gente faz, como que a gente segue, qual seria o novo espetáculo, enfim, alguns jantares, alguns encontros, né, nós três. E aí a gente entendeu, depois de um pequeno amadurecimento, mas ainda embrionário, Pedro, que a gente precisava trazer um conteúdo externo. Assim, a gente precisava inovar. Esses anos todos, assim, eu e Estela que lideramos o conteúdo coreográfico, mesmo que trazendo outras pessoas. Espera aí, a gente tem que pensar no que a gente está aprendendo. O OBS Mix foi incrível, porque a gente já trouxe uma nova geração para ali. A gente trouxe foi incrível, e eu, particularmente, sou lisonjeadíssimo que eu tive a oportunidade de participar como convidado. Foi a primeira vez que eu tive um contato pertinho, assim, na OBS, porque antes eu só ouvia falar por vídeos, né, por ler e tudo mais, contato com vocês. Agora, ter feito parte lá no palco, nossa, foi... Cara, e você, seu trabalho... Bom, daqui a pouco eu falo sobre o seu trabalho, não sei nem se eu vou ter tempo. Belíssimo, incrível, você é um sapateador incrível. Nossa, de uma sensibilidade, uma coisa, inteligência. Bom, e aí o OBS Mix, ele mostrou, assim, sabe, a nova geração estava ali, a gente já estava trazendo essa inovação, embora tenha sido um espetáculo de acervo, a gente trouxe ali números da orquestra dos últimos 25 anos, então a gente chegou e falou assim, cara, a gente não pode coreografar esse espetáculo, a gente tem que trazer outros coreógrafos para esse espetáculo, a gente tem que trazer, sabe, quem são essas pessoas? Quem que a gente vai trazer? Quem que a gente vai convidar? E aí, mas como que a gente vai fazer esse processo? Como é que as pessoas... São pessoas de onde? Mas assim, você já viu que a gente gosta de desafio, né, Pedro? Adoro. E aí, cara, aí a gente pensou, a gente já tinha o Alvinho e a Ana Corina, que já tinham aqueles conteúdos, né, proprietários que a gente já estava trabalhando, e eles, como coreógrafos da OBS, estavam ali junto com a gente no elenco também, né? E aí a gente pensou e chamou quem? Chamou o Derek Jacinto, a Bruna Miragaia e a Lu Petzold. A gente assim, cara, são eles, vamos chamar eles. E assim, eu já conheci a Bruna, o Derek, a Estela também, a Lu. Bom, a Lu conheci na barriga da mãe dela, né? Que era aluna da Dança e Companhia. A mãe dela era aluna da minha academia, veja bem. E aí, assim, a gente fez nem precisou mapear muito, mas a gente mapeou assim, o que a gente está vendo acontecer e que acha que pode contribuir muito para esse momento da orquestra. Vamos chamar esses três. E aí eu liguei para os três, né? E fiz o convite. Oi, meninos! Oi, Bruno! Oi, Derek! Oi, Lu! Então, contei a história que a gente estava num projeto, ainda embrionário, e falei para eles como seria o nosso processo, porque eles poderiam não topar, concorda? Assim, sim. Né? O nosso processo assim, seria um processo de criação deles, coreográfico, mas ele tinha que ter uma sinergia com o todo. Tudo tinha que conversar, né? Para a gente era um desafio também, mais um, porque eu e Estela fizemos a direção de coreografia de 3 puta coreógrafos, né? E a gente tinha que fazer tudo conversar, porque, de novo, era um espetáculo inteiro. Então, assim, a gente foi trocando o tempo inteiro, eles foram bárbaros, incríveis, assim, de uma doação, e eu sempre destaco, a doação do elenco também foi sensacional, cara, porque não foi fácil para eles, para o elenco, para a gente, mas foi tudo muito, fluiu assim com uma beleza incrível. Nossa, eles são incríveis, os três. Eles contribuíram com o melhor deles, assim, e foi muito desafiador para eles também, porque essas camadas todas, do canto, da voz, do teatro, sabe, eram camadas
em alguns momentos, novas para eles, no sentido do todo, né, do conjunto, daquela fala lá do iniciozinho, da linguagem do pé, lá do iniciozinho, ter que ter um link com lá do final, a coreografia da Bruna, que tem que ter o link com o do Derek, que tem que ter o link com a da Lu. E aí foi isso. A gente fez algumas reuniões iniciais de briefing, né? Eu, Estela, com os três. E foi isso, cara. Assim, eles são bárbaros e foi muito bacana. Foi muito Gente, bom. eu sou muito fã dos três. Eu acho que da nova geração de sapateadores, o Derek, a Lu e a Bruna são uma das maiores referências em coreografia, como coreógrafos, não somente ótimos sapateadores e ótimos professores, mas que também têm um lugar, né, para a criação. E eu acho incrível isso, porque eu sempre defendi que é fundamental numa companhia ter um espaço para a criação, né? Um espaço para, de fato, o artista se colocar como inventor de alguma coisa, né? A gente nunca pode pensar em dança só como técnica. A arte tem que vir acima de tudo. E quando vocês abriram isso, foi a primeira vez que eu vi você falando, eu não sabia disso, que você abriu para a companhia experimentar esse lado. Nossa, eu acho que a plenitude está nisso, né? Nesse tipo de vivência. E como que só para a gente finalizar esse tópico, o dia a dia da OBS, vocês têm ensaios diários, semanais, aulas de canto, aulas de interpretação? Como que funciona esse dia a dia trabalhando com a OBS? Olha, o dia a dia, ele está muito vinculado ao projeto que a gente tem pela frente ou que a gente está vivendo. Como normalmente nossos espetáculos têm canto e tem música ao vivo, a gente trabalha, obviamente, aulas de sapateado, os ensaios de sapateado especificamente, a gente trabalha aulas de canto, aulas de canto individuais, dependendo da necessidade ou do recurso que aquele sapateador tem, ele precisa ter um foco maior nele ou não, e aulas coletivas, aulas de voz, aulas, como eu vou te falar, já tivemos também espetáculos que a gente tem trabalhado muito, aula de percussão, aula de jazz, aula de clássico, aula de samba. A gente se prepara muito, porque a gente tem que aprender muito e continuar aprendendo sempre. Então, está muito vinculado ao trabalho do momento. Então, no Homotappings, a gente tem um número, que é até da Lu, que é de passinho. A gente teve aulas de passinho com o especialista. Não, é aquele que o sapato pisca? Não, esse é o último, mas a gente teve um número antes, que era um número de passinho, que era um número antes desse, que você falou, que é o Tecnologia, esse é o final. Tecnologia, isso. E que a gente entendeu, cara, vamos mergulhar um pouquinho mais nessa linguagem? E aí a gente mergulhou, a gente teve aulas com um especialista em passinho. Da mesma forma, quando a gente criou, né, criou números de samba em outros espetáculos, a gente estudou com pessoas do universo do samba. Isso é muito comum. A gente teve aulas, por exemplo, com o João Carlos Ramos, lá atrás, aulas, quando a gente faz espetáculos assim, mais, como eu vou dizer, que traz um pouco da linguagem do jazz sempre vai ter, né? A linguagem do corpo, ela fala de todas as formas, mas quando a gente precisa mais da ferramenta do jazz, a gente faz aulas com professores, como a gente fez com a Soraya Bastos, já com a Sueli Guerra, aulas de clássico. Então, esse é o nosso dia a dia. Agora, de forma prática, em termos de carga horária, eu vou dar um exemplo desse espetáculo, Homotappings, tá? A gente tinha dificuldade de agenda do elenco natural, todo mundo dando aula, todo mundo tendo o seu dia a dia durante a semana. Então, a gente concentrou os ensaios nos finais de semana. A gente concentrou sábado e domingo, tínhamos ensaios e as aulas de canto, aula de voz, quando necessário, e tinha um dia na semana, que normalmente era sexta. Então, a gente concentrou os ensaios em sexta, sábado e domingo. A gente montou o Homotappings sexta, sábado e domingo, de junho até dezembro. Não foi fácil,
a gente tem uma escala grande, faz uma grade de ensaios, né? E, assim, não foi fácil, mas, assim, a gente entendia também que para trazer a Bruna e o Derek e a Lu para a conversa, né, para os ensaios, isso precisaria acontecer no final de semana. Olha só, também, né? Uma mudança, né? Então, tudo isso, esse era o nosso ecossistema para o Homo sapiens. Nos últimos meses, as aulas eram basicamente, os encontros eram basicamente sapateado, sapateado e canto. Eram basicamente esses. E a gente tinha encontros com o nosso supervisor dramatúrgico, porque a gente, no meio disso tudo, tinha que trabalhar todas as intenções, as interpretações, onde a gente queria dar mais cor, que tinta a gente queria colocar, quais os links dramatúrgicos entre um número e outro. Isso a gente foi deixando um pouquinho mais para o final. De novembro, isso entrou no final de outubro. Acho que eu falei muito, né? Não sei. Não, tô amando aqui, tô hipnotizado. Acho que o pessoal que está assistindo também. É muita história. É muita coisa, É um laboratório incrível, né? É muito aprendizado, Pedro, muita coisa. Imagino. E o resultado foi fenomenal. O resultado está aí, em breve estará em São Paulo. E eu queria finalizar com uma coisa que eu chamo de shuffle rápido, Amália. E vou fazer umas perguntas para você. Tá você bem. vai responder para mim com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Não pode pensar muito. Tá bom. Bem, maior inspiração na dança? Pode falar duas, vai. Tá bom. Gregory Hines e Baryshnikov. Ah, incrível. Uma coreografia inesquecível da UBS. That's Entertainment. Samba, jazz ou hip hop? Samba. Olha, eu jurava que você ia falar jazz. Um sonho realizado. Cara, na dança? Sim, na dança. Cara, a OBS. A OBS. É um sonho realizado. Agora, um sentimento ao pisar no palco. Amor. Cor. Amor. Amor. E agora, tem uma outra perguntinha para fazer com você, mas agora acabei de me lembrar que tem uma coisa que a gente não falou, que a gente não pode deixar de falar, que é o movimento das sapateatas. Para quem não sabe, foi em 91 a primeira sapateata, não foi? Foi. Em 1991, eu não era nem nascido ainda, eu nasci em 92. A Amália e a Estela promoveram, no Rio de Janeiro, as famosas sapateatas, que eram desfiles incríveis em comemoração ao Dia do Sapateado. E eu queria que a Amália falasse um pouco para a gente, um pouco desse processo, porque, gente, eu fico imaginando como que seria isso hoje. Naquela época já era difícil pela quantidade de sapateadores, de escolas e tudo mais, e era um tamanho gigantesco, né, que acontecia, Amália, e eu fico imaginando como que seria isso hoje. Ia ser, sei lá, 50 vezes maior? Conta um pouquinho para a gente desse movimento das sapateadas. Esse movimento, essa ideia começou com a Estela. Ela veio de uma viagem dos Estados Unidos e viu esse movimento acontecer lá, que era o Dia Internacional do Sapateado. Ela viu um movimento similar em São Francisco, e aí ela trouxe e falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa parecida aqui, vamos embora, vamos criar, vamos... Cara, e aí foi. E aí, assim, vamos criar E aí surgiu a sapateada. Então, isso veio da cabeça dela e a gente deu corpo, voz, deu volume a isso. Como aconteceu? Gente, é incrível, porque hoje a gente não consegue se imaginar num mundo sem internet, né? Assim, sem celular.
Exato. Todos aqui, muitos que estão assistindo são nativos dessa era digitais, né? Assim, mas assim, era um mundo que não tinha celular, não tinha internet. Então, nós criamos esse movimento. A Estela tinha dança e companhia na época e ela foi se comunicando, né, com todas as academias no Rio de Janeiro. Nós fomos mandando correspondências e cartas e telefonando com todas as academias que tinham sapateado fora do Rio de Janeiro. A gente ligava, mandava carta, mandava pombo correio, sinal de fumaça, tambores. E assim, olha, a gente quer fazer um movimento em comemoração ao dia tal, explicando como seria esse movimento para que a gente tivesse uma adesão das pessoas. E aí, como nesse momento a gente já tinha construído o propósito do movimento, que era a celebração do Dia Internacional do Sapateado, e a gente tinha que fazer como seria esse movimento, né, de forma prática. E aí a gente criou o modelo do sapateado, que foi incrível. A gente criou uma organização em alas, né? E cada ala tinha um nome: Ginger Rogers, Fred Astaire, Bill Bojangles. As alas tinham cores, as camisetas tinham cores, e as alas eram de crianças, iniciantes, intermediários, avançados, e toda essa descrição a gente passava nas cartas e nos telefonemas para as escolas no Brasil todo, tá? E a gente ficou muito assim, mais um desafio, né? Cara, como é que a gente vai fazer as pessoas andarem do Jardim de Alá até o Arpoador, sapateando? Elas vão ficar exaustas, né? Porque tem que ter chapinha no asfalto, no sol. E assim, gente, e aí, em paralelo, a gente tirando a licença junto à prefeitura para executar aquele movimento, tudo acontecendo em paralelo, né? Porque tinha que ter uma licença, não dá para ter um bando de gente louca sapateando na rua sem ter, né? E aí a gente resolveu criar, então, coreografias para cada ala. Mas aí a gente assim, cara, como é que a gente vai criar essas coreografias? Aí nós medimos, Paulo, quantos quilômetros tinha do Jardim de Alá até a Praça Garota de Ipanema, e a gente dividiu aqueles quilômetros em metros e a gente fez módulos de coreografias por metros. E a gente misturava, gente, uma loucura. E ali, quando a gente fazia esses módulos, a gente fazia movimentos mais deslocantes, né? Como numa comissão de frente de escola de samba, e movimentos mais pausados, e alguns movimentos que eram para as pessoas descansarem, que era só isso, assim. Porque as pessoas tinham que descansar. Então a gente compôs a coreografia em cima dos quilômetros e dos metros que todos tinham que andar, com movimentos deslocantes, confortáveis ou não, né? Às vezes sapateando com mais sons, e aquilo tudo fazia uma grande orquestra, né? Quando uma ala tinha mais sons, a outra tinha menos, a outra tinha só palmas. E o som que era o som que embalava tudo isso, e que é emocionante lembrar, era o samba enredo criado pelo Tim Rescala para o primeiro espetáculo da orquestra, que foi o Sinopsis, que é a história do sapateado, que é o samba enredo que o Maurício cantou no final do Homo Tapping, né? Sim. Que foi nas terras da Irlanda que começou esta arte vulgar, né? Então, assim, é isso. Gente, eu tinha ouvido já no próprio documentário do OBS essa explanação. E agora você falando, eu fiquei assim, gente, é de fato um desafio. E foi um dos primeiros movimentos, se não o mais importante, para consolidar aqui a comemoração do Dia Internacional do Sapateado, né? Porque antes Sim. muita gente nem sabia que existia. Sim. Era uma coisa que era comemorada lá fora, e aqui era muito pouco assim, sapateado. Tem um dia de sapateado que é comemorado, e a gente, dos fatores de a gente comemorar hoje foi, de fato, essa consolidação das sapateadas. Que eu fico imaginando ainda como que seria isso hoje. Eu acho que vocês deveriam ter um novo desafio, você e a Estela, para criarem sapateadas agora. Eu sempre falo isso com a Estela, né? Tem duas coisas. Oi, acho que deu uma travadinha aqui. Oi, voltou.
Tá sem áudio. Não, ficou ruim. Tenta sair e entrar de novo, Amara, para ver se dá certo. Sair da conversa e voltar de novo. Eu vejo você, mas não escuto. Tá. Acho que ela deu uma saidinha, vai voltar para a gente restabelecer a conexão, tá bom? Ah, entrando. Amália, me ouve? Amália? Ué, gente. Não aparece aqui, não tá aparecendo, Amália, para mim, nem você. Tá aparecendo você, o seu nome, mas não tá sem vídeo, sem áudio. Ela tá pedindo uma ajudinha. Eu vou colocar também no meu 4G. A Amália está pedindo ajuda ao marido e já vai voltar, tá bom, gente? Alan, depois você corta isso, hein? Você edita, hein? Pelo amor de Deus. Away from you, where is the music? Aê!
Me ouve, tudo bem? Te ouço, você está me ouvindo? Ah, tô, ótimo. Que Santo bom. marido, gente. Acontece. É. Eu estava falando, Mara, das sapateatas. Eu acho que você e a Estela deveriam ter um novo desafio para fazer sapateadas hoje. Já pensaram nisso? Olha, eu sempre falo para a Estela, assim, e falar da Estela também é emocionante, porque, pelo que vocês viram e deu para perceber, nós somos amigos de infância, né? Então, é incrível. Os nossos laços são muito bonitos e a gente tem uma sintonia, nossa, maravilhosa. Assim, cara, somos parceiras, irmãs, incrível. É incrível essa nossa história. Mas eu sempre falo, Estela, vamos remontar as sapateatas e vamos fazer uma terceira versão do sapato musical. Maravilhoso, Aí, imagina! assim, não, assim, isso é eu que fico botando pilha, né? Porque, assim, um ponto é interessante também nessa história toda da orquestra, que é muito importante destacar que em momentos de patrocínio que tivemos, em que tivemos recursos externos de parceiros, em momentos que não tivemos também, a Estela ela tem a função de ser a diretora de produção da orquestra, né, também. Então, muitas vezes, ela investe, inclusive, dinheiro próprio dela nisso, né? Então, assim, é muito bacana isso dela, porque muitas vezes essa é a lenha que faz a máquina girar, né? Assim, e eu quero fazer um destaque aqui para isso. E por isso que eu falo, Estela, vamos colocar essas sapateatas aí de volta e vamos trabalhar para um novo sapato musical. Ela morreu de rir. Tem mais ou menos um mês que eu falei isso para ela. Mas assim, quem sabe? Você seria um grande candidato para ser candidato, não, convidado para fazer parte desse elenco, porque é a sua cara esse espetáculo. Nossa, ia ser uma honra para mim. Demais. E você imagina a adesão que as sapateatas seriam hoje. Eu acho que tem que continuar cutucando a Estela para fazer isso dar certo. Ia ser o maior evento de sapateado da América Latina. Cara, o Steven também sempre fala isso pra gente. Vamos fazer, vamos remontar. Eu acho que a gente, quem sabe a gente se une, faz um comitê, porque é muito trabalhoso, Paulo, é muito trabalhoso. Mas a tecnologia ajuda muito hoje, né? Então, assim, quem sabe a gente faz um grupinho, um núcleo de trabalho da sapateata e vai em frente, né? Divide cada ala, fica uma pessoa, uma coisa assim, né? Sei lá, vamos nessa. Eu vou conversar com a Estela de novo. Eu super apoio. Amália, eu só queria agradecer a você pela essa entrevista incrível. Eu acho que toda a comunidade do sapateado é muito grata, com louvor a tudo que você, a Estela e a OBS têm feito e fez pela nossa comunidade. Para vocês que estão assistindo hoje, se a gente está comemorando o Dia do Sapateado, se a gente tem tanto sapateado acontecendo hoje, a gente deve agradecer e deve isso tudo ao trabalho da Amália, da Estela, entre outros sapateadores que fizeram o sapateado chegar aqui como a gente tem hoje, que foi um trabalho difícil, árduo, fruto de décadas e que a gente colhe hoje esses frutos. E o maior fruto está aí na OBS, que está sobrevive a gerações, sempre trazendo arte, amor e o que a gente mais ama, que é o sapateado. A escola já disponibilizou para vocês o link do documentário da Orquestra Brasileira de Sapateado. Qualquer informação também, entrem no site www.obs-sapateado.com.br. Lá você vai saber muito mais sobre a Amália, sobre a Estela e sobre toda a história da companhia. E, para finalizar, Amália, eu queria que você deixasse uma mensagem para os novos sapateadores que estão assistindo a gente aqui. Bom, gente, muito rapidamente, o que eu quero deixar para vocês assim estudem, 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 sejam generosos, sejam humildes, queiram sempre aprender e queiram sempre trocar. Parecem palavras óbvias, mas assim, aprender o tempo inteiro, gente. Estejam abertos para o novo, busquem beber de várias fontes, porque tudo que vocês vão
vão botar dentro da bagagem de vocês, tanto emocional como profissional, ela vai aparecer nos pés de vocês, nas criações de vocês, em tudo que vocês vão fazer para o sapateado no Brasil, né? Assim, hoje a comunidade de sapateadores do Brasil é imensa e é emocionante ver isso. Estou sempre nos festivais, estou acompanhando, e vocês que vão botar esse sapateado mais para frente ainda. Façam ele crescer, saiam para as ruas, saiam dos palcos das escolas apenas, vão para as ruas, para as praças, para onde vocês encontrarem espaço, coloquem seus pisos nas praias, em todos os lugares, gente. Coloquem o sapateado na rua e estudem muito. É isso. Muito obrigada, Amália. A todos que estão assistindo aqui, um feliz dia do sapateado, muita celebração, muito amor, e que vocês fiquem em casa se cuidando. Em breve todos estaremos juntos com muitas surpresas, novidades e muita dança, é claro. Amália, um beijo no seu coração. Beijo. Viva o dia do sapateado. Feliz dia do sapateado para todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente.